A paz do Senhor. Chegamos hoje à lição número 5 desse trimestre de Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu sou Janaína Botti, congrego na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. A lição de hoje, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Estaremos estudando aqui essa vivificação, uma nova vida em Cristo. Essa vida que recebemos, que temos depois que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Te convido a pegar sua Bíblia e nos acompanhar nas referências em que estaremos citando e lendo aqui durante esse breve comentário. Meu objetivo não é esgotar o assunto, mas apenas comentar de uma forma simples os principais pontos dessa lição. O textual está em Efésios 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura em classe está em Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Nessa lição, nós estaremos estudando, então, esses primeiros 10 versículos que falam sobre essa nova vida em Cristo. Depois de estudarmos a oração intercessória, na semana passada, na lição anterior, onde Paulo fez uma oração específica por aqueles que aceitavam Jesus, ali em Efésios, judeus convertidos, gentios convertidos, que juntos formam essa igreja eleita, que juntos formam um novo povo, é um povo para servir a Deus. Então, Paulo, preocupado com esse povo, com essa igreja eleita, orou pedindo iluminação do Espírito Santo. E aí, depois dessa oração intercessória, então, nós entramos agora nesse capítulo 2, que traz ensinamentos doutrinários a respeito da salvação, a respeito da nova vida em Cristo. A revista está dividida em 3 tópicos. Vamos agora, de forma rápida, estudar, então, ou comentar os principais pontos do tópico número 1, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Sabemos que antes de aceitar a Jesus, enquanto estamos no mundo, estamos numa posição de pecador. E pecando como estilo de vida, porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Quando estamos ali, não temos condições sozinhos de verificar que o caminho que estamos trilhando nos leva para uma eternidade sem Deus. Não conseguimos perceber que o pecado nos separa de Deus. Romanos 3 e 23, lemos que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nessa situação que estamos de pecado enquanto no mundo, nós não percebemos que estamos carentes de Deus, que estamos carentes da graça de Deus, carentes de salvação. Não percebemos que estamos separados de Deus. Mas aí o Espírito Santo trabalha no momento certo, conforme o plano de Deus, vem e trabalha, nos constrange a reconhecer a necessidade de Deus, a necessidade de salvação e a reconhecer o local onde estamos, a posição onde estamos, de pecador. Então o Espírito Santo trabalha dessa forma e aí sim nós aceitamos a Jesus e rompemos, pela graça de Deus, pelo tão grande amor de Deus, rompemos essa barreira que nos separava do amor de Deus. Enquanto estamos no pecado, enquanto o homem está no pecado, ele não reconhece o fim que é esse caminho de pecado. No capítulo 6 de Romanos, versículo 23, lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a morte, o pecado cobra o seu salário, o pecado cobra o seu preço, que é a morte. A morte é o resultado para aqueles que trilham esse caminho, esse estilo de vida de pecado. E somente quando nós aceitamos Jesus que nós rompemos essa situação de pecado. Sabemos também que o pecado é o luto disfarçado de festa, porque enquanto o ser humano está no pecado, ele acha que está tudo bem,
que está tudo ótimo, que é uma festa, que é um banquete, que ele pode fazer o que ele quiser, aquilo que ele acha que tem direito. Mas sabemos pela Bíblia que não é assim. O pecado é a morte. O pecado nos separa de Deus. E aqui no versículo 1 da nossa leitura em classe, o capítulo 2 de Efésios, lemos: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Sabemos que esse mortos aqui não é esse morto literal, mas é um morto que não tem acesso a Deus, é o separado de Deus. Quando Deus nos vivifica, nos tira do pecado, ele nos separa do pecado para a vida com ele. Quando estamos no pecado, estamos separados de Deus, mortos para Deus, separados de Deus. Porque o morto mesmo, ele não pensa, ele não quer e ele não sente. Mas aquele que está morto para Deus, que é o que fala aqui o versículo, ele pensa, ele quer, ele sente, mas tudo para o pecado, porque ele está lá como escravo do pecado. Quando somos separados do pecado e Deus nos traz para a vida, o nosso pensar, o nosso querer e o nosso sentido deixa de ser para o pecado. Para ele nós morremos, mas nós passamos a colocar as nossas vontades todas para Deus, para a vida com Deus. De acordo com o Apocalipse, os capítulos 2 e 3, nós entendemos que existem 3 tipos de pessoas na igreja, né? Na igreja local, que na igreja de Cristo, na igreja eleita, essa igreja invisível que trata Efésios, só tem um tipo de pessoa, o servo de Deus, vivo para Deus e separado, morto para o mundo. Mas na igreja local, na igreja onde nós congregamos, nós sabemos que tem 3 tipos de pessoas, 3 categorias de pessoas aqui, né? O que está morto para Deus, ou seja, está ali pertencendo à organização igreja, mas não pertence ao organismo igreja, não pertence ao corpo de Cristo, embora esteja ali de corpo presente. Essa pessoa está morta, ela ainda vive em pecado. Não teve esse encontro com Deus, não teve essa mudança no estilo de vida. Temos o quase morto, que é o que está ali, fraco, em pecado sim, mas ainda está respirando, ainda tem ali uma esperança. E temos o que está vivo em Cristo, que faz parte, está firme no corpo, está atendendo ao chamado de Deus para adorar a Deus e servir a igreja. E assim como temos essas 3 categorias de pessoas ali na igreja local, nós também temos então 3 inimigos que a lição nos traz aqui. 3 inimigos da nossa alma que buscam nos impedir de viver uma vida com Deus. Né? Que inimigos que são esses, então? No versículo 2, Paulo fala assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então, o primeiro inimigo é o mundo. Mas o mundo não no sentido de pessoas, mas desse pensamento, a forma de pensar secular, a forma de pensar do mundo. E aí aqui Paulo fala, né, nos versículos, no capítulo 4, versículo 22 e 32, ele cita 3 coisas que formam esse pensamento do mundo, esse pensamento secular. A imoralidade, o furto e a mentira. Então, o mundo passa a ser, esse pensamento passa a ser um inimigo da nossa alma, um inimigo que fica tentando nos impedir de viver uma vida com Deus, de viver essa nova vida. Qual é a forma de combater, então, esse pensamento do mundo? Buscar ter o pensamento de Cristo. Lendo as Escrituras Sagradas, buscando praticar isso, orando e, principalmente, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É transformando. É renovando a nossa mente diariamente, buscando colocar a forma de Jesus pensar, pensando aquilo que agrada a Deus, conforme está em Filipenses 4:8, e deixar de pensar aquilo que o mundo pensa. E o modo de deixar de pensar o que o mundo pensa é não ouvir, é não ler, é não assistir,
a forma do mundo. É não deixar que o pensamento do mundo entre na nossa mente. Essa é a forma de nós combatermos esse primeiro inimigo que Paulo coloca aqui. O mundo, o pensamento mundano de ser, o modo de vida do mundo. O segundo inimigo que Paulo coloca aqui é o próprio diabo, que é o acusador da nossa alma, Satanás. Nós vamos estudar mais sobre isso no encerramento do trimestre, na lição 13, que vai falar sobre batalha espiritual. Mas é isso, o segundo inimigo é o diabo, aquele que nos acusa. E está aqui no versículo 2 ainda, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então o inimigo, o acusador, ele fica ali nos acusando, tentando nos intimidar com suas acusações. Se deixar, ele faz o estrago. Mas onde que ele consegue realmente acusar e tirar, né, do foco e deixar se abater? Aqueles que não estão firmes com Deus, que não estão andando no Espírito em todo o tempo. Gálatas 5, do 16 ao 23, nos fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E ali no iniciozinho, o versículo 16, fala da necessidade que temos de andar no Espírito. E é essa forma que conseguimos combater esse segundo inimigo, que é o diabo, o acusador. E o terceiro inimigo, que está aqui na lição, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Está aqui no versículo 3 da leitura em classe. E aqui está falando sobre andar na carne. Literalmente, eu acabei de citar, Gálatas 16 até o 23. Andar na carne é o meu controle, é o meu domínio próprio, andar na carne ou andar no Espírito. Para vencer esse andar na carne, é preciso andar no Espírito. Não tem, a arma é essa, a ferramenta é essa, andar no Espírito. É o jeito de combater a carne. Como saber se aquilo que eu estou enfrentando faz parte do mundo, ou é o diabo me acusando, ou é da carne? Leia a palavra de Deus, ore e busque, peça a Deus iluminação para você entender. Mas muita coisa que nós acusamos no dia a dia, o inimigo, é obra da carne. As impaciências, as iras, muita coisa. Nós acusamos o diabo, mas é obra da nossa carne. E aí nós precisamos buscar domínio próprio, controle e tudo o que está ali dentro do fruto do Espírito. E aí no momento que nós aceitamos a Jesus, saímos da posição de pecador, Deus nos traz para uma posição de santo, no sentido de separado do pecado, e não de santo perfeito, porque santo como perfeição é somente Deus, que é 3 vezes santo, não é santo, santo e santo, no sentido de perfeição. Né? Quando a Bíblia trata de santo, quando é para Deus é perfeição, quando é para nós é no sentido de separados do mundo, separados do pecado. O santo, perfeição para nós é somente na eternidade, enquanto estamos aqui na terra, estamos andando nesse processo de santificação. E aí quando aceitamos a Jesus, então, ganhamos uma nova vida, começamos do zero. Vivificados pela graça. Somos então alcançados pela graça de Deus, alcançados pela misericórdia de Deus. Aquilo que nós merecíamos, que é o inferno, Deus não nos dá mais, porque nos alcança com a sua misericórdia. Misericórdia é não dar aquilo que merecemos. Merecemos a punição, o julgamento, merecemos a morte, merecemos o inferno, mas Deus nos alcança pela sua misericórdia. Essa tão grande misericórdia de Deus, que o profeta Jeremias fala lá em Lamentações 3 e 22, que as misericórdias do Senhor não permitem que sejamos consumidos. E elas, sim, se renovam a cada manhã. Não consegui hoje, caí, pequei, eu reconheço, me arrependo, confesso, peço perdão. Amanhã as misericórdias do Senhor se renovam na minha vida e me dão uma nova chance. Eu continuar na minha caminhada com Deus. Eu não posso permitir que o diabo me acuse dizendo pequei, perdi. Não tem mais jeito. Porque é isso que o diabo quer. Quando eu peco, eu tenho que abaixar a cabeça, me arrepender, reconhecer, confessar, pedir perdão e erguer a cabeça e continuar, porque as misericórdias do Senhor me alcançam onde eu estou. Somos alcançados por essa misericórdia. E somos, então,
né? Por misericórdia Deus nos ama, por misericórdia Deus nos tira de onde estamos, e aí pela sua graça somos alcançados com salvação. Uma graça que sabemos que não é de graça, porque custou a vida de Jesus. Jesus veio como homem, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou por nós. Então é de graça para nós, mas não foi de graça. Custou a vida de Jesus. Em Gálatas 5:22, nós vemos que o fruto do Espírito é o amor. O amor é a base de todas as coisas. E aqui também, vivificados pela graça, porque Deus, por seu amor, por tão grande amor, nos alcançou. Nos deu de graça salvação. Sabemos que quando perguntado para Jesus qual era o maior mandamento, o mais importante, ele falou que o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Nos dois, o amor é o amor que faz a diferença. E é o amor de Deus que faz a diferença na nossa vida. É o amor de Deus que nos alcança com tão grande salvação. E através desse amor, da sua misericórdia, então ele vem nos dar de graça salvação. Salvação por Jesus. Versículo 4 e 5 da leitura em classe. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Misericórdia que não tem fim. Misericórdia que é para sempre. Está lá no Salmo 136 e o versículo 1, misericórdia para sempre. E o versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então esse tão grande amor, pelo seu muito amor com que nos amou, ele vem e nos alcança, nos dá essa nova vida de graça. Que nós temos que entender isso. Por misericórdia, Deus nos tirou de lá. E pela graça que nos deu uma nova vida, uma vida em Cristo. E aí, assim, entramos no terceiro tópico, que fala que a salvação não vem de obras. Vamos continuar aqui então na leitura em classe, os versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então não adianta o que eu faça, não tem nada que eu possa fazer, nenhum tipo de obra, nenhum tipo de ação, nada que eu possa fazer para merecer essa salvação. Eu simplesmente não mereço. Mas Deus, por misericórdia, me tirou de lá, pela graça que me deu uma nova vida. Pela graça, de graça para mim, mas como eu já falei, custou a vida de Jesus. Não tem obra nenhuma que eu faça que possa compensar a morte de Jesus na cruz. E Deus faz assim também para que eu, que talvez tenha alguma condição diferente do outro, e faça uma obra diferente do outro, não fique aqui disputando, achando que eu posso mais do que ele, e que eu posso ser mais salva do que ele, porque fiz mais, ou então ele fazer algo diferente que eu não tenho condições, que eu não tenho acesso, que eu não tenho capacidade, achar que pode fazer mais e ficar aqui nessa disputa, vamos dizer assim, que é o que acaba sendo, porque o ser humano faz isso. Mas Deus deu de graça para todos. Não importa a condição que estamos, não importa a classe social, a raça, o país, não importa o nosso nível de conhecimento, o nível de instrução, não importa. Deus deu para todos. Deus é Deus justo. Ele deu a mesma oportunidade, é o mesmo plano de salvação para todos, sem obras. As obras não nos levam para a salvação. A salvação não vem de nada do que eu faça, mas vem pela morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele ali. Então, a graça é o meio de salvação. É a graça que nos conduz a Jesus. Essa salvação, como já estudamos nas lições anteriores, inclui a libertação da morte, nos tira da escravidão do pecado. E nos livra da punição, do julgamento e da punição de Deus. E nos traz para uma nova situação. Agora, graça, né? Essa graça que a gente não merece, é um favor imerecido, ativa o livre-arbítrio em nós.
nos capacita a responder ao Evangelho com fé. Se nós não tivermos essa graça, nós não temos nem como responder ao sim para Jesus. É a graça de Deus que faz, né, que efetua todo esse plano de salvação em nós. Agora, não é porque a salvação não vem das obras que eu não vou ter obras. Que as obras, elas não são para a salvação, mas elas são resultado. Então, se eu sou salvo em Jesus, se eu sirvo a Deus verdadeiramente, automaticamente, na minha caminhada de fé com Deus, eu vou produzir obras. As minhas obras, elas são resultado da minha nova vida em Cristo. E é isso que nós precisamos ter muito certo, muito firmes na nossa mente, que as obras são resultado da nossa relação com Deus, vindos de uma nova vida. Depois de sermos tirados do mundo, do pecado, sermos colocados na posição de salvos, na posição de santos, começamos a trilhar essa caminhada com Jesus. Como resultado, temos que ter obras. O versículo 10 aqui da leitura em classe fala: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, depois que estamos no caminho da salvação, depois que estamos servindo a Deus, depois que estamos com Jesus, somos feitos para as boas obras. Temos que andar nas boas obras, temos que produzir essas boas obras. Então, eu te convido no encerramento dessa rápida lição, então, a agora, como salvos em Cristo Jesus, que possamos praticar as boas obras que glorificam a Deus. São as nossas boas obras que vão glorificar a Deus, que vão mostrar a nossa nova vida, novo estilo de vida, em que aceitamos a Jesus e começamos a caminhar, buscando santificação, buscando adorar a Deus, buscando glorificar a Deus, incluindo as nossas boas obras. Eu espero que essa lição tenha sido bênção para você. Te desejo uma boa semana e até a próxima lição. Deus abençoe.